Então, na aula de hoje, a gente vai avançar um pouco nossa discussão sobre princípios de mecânica quântica, certo? Então, eu vou falar um pouco sobre alguns outros tópicos de mecânica quântica, meio que juntar tudo que a gente viu até agora e introduzir algumas coisas novas. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar o conteúdo da aula, então a gente vai falar um pouco sobre essa relação de de Broglie e Einstein, as expressões de de Broglie e de Einstein. A gente vai chegar na primeira quantização, então aqui já é algo novo, né? De Broglie e Einstein já falei anteriormente, que a gente chama de primeira quantização, que é a quantização dos observáveis da mecânica quântica. Então, o que é a primeira quantização? A partir então de de Broglie e Einstein, primeira quantização, a gente vai chegar na equação de Schrödinger. Então, a equação de Schrödinger é a equação que caracteriza a cinemática dinâmica da mecânica quântica. Então, de poder olhar para os sistemas quânticos, então ela mostra como é a equação de onda da mecânica quântica e qual é a interpretação dessa equação de onda, apesar de ela não ter sido dada, a interpretação não ter sido dada por Schrödinger, então vem da equação de Schrödinger. Falar um pouco sobre esse conceito de valor esperado e aí a gente vai encontrar qual que é aí a relação de comutação entre os observáveis de momento e posição. Então, basicamente, esse é o conteúdo da aula de hoje. Aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre spins, sistemas de spins. Então, o que é o spin, que é uma grandeza nova que aparece, então, aí em sistemas quânticos. Depois, a gente vai falar, tendo, então, esse conhecimento do que são os spins, caracterizar o que são férmions e o que são bósons. Aí, a gente vai começar a aplicar um pouco mais dentro da ideia do nosso curso. Qualquer problema que vocês tiverem aí na transição de slide e tal, vocês podem falar. Bom, então aqui, primeiramente, né, a partir do efeito fotoelétrico e das relações de radiação de corpo negro, que foram estudadas antes do efeito fotoelétrico, né, estudado por Planck, depois o efeito fotoelétrico estudado por Einstein, inclusive foi o efeito fotoelétrico que deu o prêmio Nobel para o Einstein. Se percebeu que existia uma relação, então, né, para a luz. Então, as equações de Maxwell lá, da Física 3, vocês devem ter visto também no comecinho do curso de Física 4, né, elas mostram que a luz ela é uma onda e o efeito fotoelétrico mostra que a luz é uma partícula. Então, a gente tinha esses dois comportamentos para a luz, né, tanto como onda quanto partícula. E aí, o Einstein propôs, então, uma relação entre a energia dessa onda, né, a energia do fóton, com a frequência dele. Isso dependia dessa constante, né, que é chamada de constante de Planck. Então, a energia do fóton é proporcional à frequência da luz. Então, quanto maior a frequência, né, pegando o espectro da luz visível, né, que vai do vermelho até o violeta, quanto maior a frequência, maior a energia. Então, isso mostra que, por exemplo, fótons na radiação infravermelho ou no vermelho, eles possuem menos energia do que fótons no violeta e no ultravioleta. De Broglie, que era estudante de doutorado na França na época, ele estendeu essa ideia, né? Então, que a gente pode pensar assim, bom, a luz ela se comporta tanto como partícula quanto como onda, né? Comportamento ondulatório vem da ótica, né? Das equações de Maxwell, eletromagnetismo. Comportamento de partícula é o que estava se verificando no efeito fotoelétrico, por exemplo, do Einstein. Então, será que a gente pode associar esse mesmo comportamento para o elétron, que sempre foi chamado de partícula inicialmente, né?
E claro que depois isso também se estende para as outras partículas subatômicas. De Broglie então propôs uma relação também dual de comportamento ondulatório e corpuscular para o elétron, né? Então ele encontrou, análogo a essa relação da energia com a frequência, uma relação entre o momento e o comprimento de onda. Então o momento é inversamente proporcional ao comprimento de onda. E a constante de proporcionalidade também é essa constante de Planck, né, que a gente já viu o valor dela anteriormente. Então, baseado nessa expressão, né, isso permitiu então, que o de Broglie encontrasse, né, algumas outras relações que haviam sido, né, propostas por Born anteriormente, usando outros métodos. Então ele conseguiu chegar em resultados já conhecidos da mecânica quântica usando essa relação, o que endossava, né, de que essa relação era de fato real, era verdadeira. Até então não se sabia, né, que o elétron poderia possuir um comportamento ondulatório, né? Bom, nem se sabia direito, né, a existência do elétron, né? Isso saiu lá em 1897 no experimento de Rutherford e estava sendo interpretado ainda na época, né? Então, quando começou a se interpretar de que de fato, né, o átomo era composto por um núcleo e por elétrons, aí veio essa ideia de que talvez esses elétrons, né, também possuíssem um comportamento ondulatório. Então, os elétrons eles possuem um momento e possuem um comprimento de onda. Então, vale lembrar que essas duas expressões então dão a base, né, do que se chama de dualidade onda-partícula, né? E valem tanto para o elétron, para as partículas subatômicas, quanto para o fóton, né, que é a partícula de luz. Hoje se conhece que o fóton é o responsável por o fóton também é uma partícula subatômica. Ele é responsável por a interação entre os elétrons dos átomos e entre os elétrons e o núcleo dos átomos. Então, o elétron é o responsável por fazer essa mediação. Também é uma partícula subatômica com característica diferente dos elétrons. Assim, então, baseado nessa relação de momento, comprimento de onda e de energia e frequência, a gente consegue definir, então, algo que a gente já falou anteriormente, né? Vamos supor, então, que eu considero uma partícula que possui uma energia bem definida. A energia é bem definida por causa da frequência, então isso aqui está relacionado com a frequência, né? A energia é H cortado ômega. H cortado é uma constante, né? É a mesma constante, com o fator 2π. Ômega, então, é a frequência, mas é a frequência angular. E K é o número de onda, então, de uma onda é o análogo ao momento para uma onda, né? Está relacionado com o comprimento de onda, onde esse momento é H cortado vezes K. E então, escolhendo uma onda que possui um momento e uma energia bem definidos, né? Se a onda possui um momento e uma energia bem definido, ele vai possuir uma frequência bem definida e vai possuir um número de onda que está relacionado com o comprimento da onda, certo? Então ele tem um comprimento de onda e uma frequência muito bem definida. Uma onda com comprimento e uma frequência bem definido é uma onda monocromática, né? Uma onda de luz, por exemplo, monocromática. Você pega um laser, define qual que é a frequência dessa luz, e você tenta colimar então essa luz lá para ficar com essa mesma frequência, né? E essa onda então pode ser escrita como sendo proporcional a uma onda plana. Aqui eu já estou usando uma terminologia, psi de x e t. Isso aqui então está só falando para a gente que eu tenho uma função, né, que eu estou chamando de psi. Essa função depende da posição e depende do tempo. São as variáveis, né? Então x e t são as variáveis. Isso aqui então a gente vai chamar de função de onda. E essa função de onda descreve uma onda plana. Okay? Se eu fizer agora o cálculo da derivada na posição,
se eu fizer o cálculo da derivada na posição, o que eu vou obter é que a derivada na posição vai ser proporcional ao momento vezes a função de onda, por causa dessa expressão aqui, né? Eu derivo na posição a função exponencial, vai sobrar um i vezes k, né? Substituindo então k sendo p dividido por h, né? Eu tenho aqui uma relação então de proporcionalidade entre a derivada na posição e o momento. Certo? Então, só fazer uma derivada aqui. Tentem depois fazer essa derivada. Se eu efetuar agora a derivada no tempo, fazendo a derivada no tempo, eu derivo o tempo aqui. Né? Vai sobrar, então, da minha derivada no tempo, vai sobrar a própria função, né? Porque a derivada exponencial é a própria função, vezes o argumento, né? A derivada do argumento. Então, vai ter um ômega vezes t aqui, que vão vir da derivada do argumento. Se eu substituir, então, o ômega por a energia dividido por h cortado, eu vou ter uma relação aqui, então, entre a derivada no tempo e a energia. Então, percebam que acontece algo interessante aqui, né? Se você lembrar lá dos seus cursos de matemática 1 e 2, né? Quando você estudou álgebra linear e geometria analítica, a gente pode olhar para essas derivadas, né, como sendo operadores no espaço de funções, né? O espaço de funções é o espaço onde vive essa função de onda aqui. O nome desse espaço é chamado de espaço de Hilbert, bom, isso não importa. Então, derivadas no espaço de funções são operações, né? São operadores ou transformações dentro desse espaço de funções. Então, se eu abordar a derivada espacial e a derivada temporal como sendo operadores sobre o espaço de funções, elas não são matrizes porque esse espaço é contínuo, né? São operadores sobre o espaço de funções. Essa expressão aqui para o momento e essa expressão para a energia, ela tem uma cara de uma equação de autovalores, né? Para o momento e uma equação de autovalores para a energia. Se você não lembra, então, o que é uma equação de autovalores, dica que você volte lá no seu curso de Matemática 1 e dá uma olhada lá o que era uma equação de autovalores. Provavelmente você não viu isso para o espaço de funções, mas você viu para matrizes, né? Então você viu que equações de autovalores para uma matriz M atuando sobre um vetor V é igual uma constante vezes o próprio vetor V, né? Isso aqui seria uma equação de autovalores se M for uma matriz e V for um vetor. Então aqui eu tenho algo que tem a mesma cara, né? Eu tenho uma operação, um operador aqui, derivada, faz a função da matriz M. Eu tenho a função de onda psi, que faz o papel do vetorzinho, né? A função, então, ele é um vetor no espaço de funções. E o valor de P, o número P, ele faz o papel da constante na equação de autovalores. Então, sendo assim, eu posso fazer uma analogia, né? Claro que eu vou fazer essa analogia porque eu sei que ela dá certo, né? Se fosse lá em 1915, eu estivesse olhando para esse treco aqui, eu nunca faria essa analogia, né? Eu vou fazer porque eu sei que dá certo. Mas a gente pode fazer, então, uma analogia entre essa derivada temporal e o momento e essa derivada espacial e o momento, perdão, e essa derivada temporal e a energia. Então, assim, a gente chega no que é conhecido como primeira quantização. Então, a primeira quantização é uma relação entre grandezas físicas, observáveis físicos e operadores para a mecânica quântica. Então, eu consigo escrever um operador para o momento. Então, o momento agora, ele é descrito como sendo proporcional a uma derivada espacial. Isso aqui é o vetor momento, né? Então, uma coordenada, por exemplo, px, seria menos i, h cortado, vezes a derivada dx. Né? Então, seria a derivada parcial em x. Py e pz é análogo, só que com y e z aqui, né? Na derivada.
Então agora, o momento na mecânica quântica, né, se eu represento a minha função de onda como uma função da posição, o momento, ele além de ser um vetor, além de ele ser uma grandeza física, ele é um operador sobre esse espaço de funções. E o mesmo ocorre com a energia. A energia, agora, ela é proporcional, então eu vou escrever um operador energia, então um operador sobre o espaço da função de onda, como sendo proporcional uma derivada no tempo. Então existe uma relação entre energia e tempo e uma relação entre momento e posição, né? A derivada sobre a posição. Então o momento é proporcional à taxa de variação da posição e a energia é proporcional sobre a taxa proporcional à taxa de variação do tempo. Então isso é chamado de primeira quantização. Na primeira quantização, os observáveis físicos são quantizados, no sentido de que agora os meus observáveis físicos, eles assumem o caráter de operadores sobre o espaço das funções de onda. As funções de onda são os estados da mecânica quântica. Então eu tenho duas grandezas na mecânica quântica. Uma são os observáveis, que caracterizam então as grandezas físicas, né? Por exemplo, o momento, a energia, posição, momento angular, o spin e etc. Então são as grandezas físicas, são os observáveis. E esses podem ser representados por operadores sobre o espaço de funções. E os estados, além dos observáveis, eu tenho os estados. Os estados, o estado não é um observável. A função de onda ela não é um observável, ela é um estado. Os estados eles caracterizam a cinemática da mecânica quântica. Então eu escrevo lá um espaço análogo a um espaço de fases e os pontos nesses espaços vão representar a cinemática. Segundo a interpretação de Bohr, essa cinemática, então, representa a probabilidade de eu encontrar a partícula em alguma posição no espaço em algum instante de tempo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os estados na aula de hoje e um pouquinho sobre os observáveis na aula de hoje. Ok? Importante, o tempo, ele não é um observável e a frequência não é um observável. Isso quer dizer que para tempo e frequência a gente não consegue caracterizar um operador que caracterize o tempo e a frequência. Elas são tratados na mecânica quântica como parâmetros e você precisa estimar esses parâmetros. Então existe uma outra linha de estudo, uma outra técnica para você fazer a estimativa desses parâmetros, por exemplo, o tempo. O tempo é um parâmetro bem intrigante, interessante dentro da mecânica quântica, porque a própria mecânica quântica põe restrições sobre como você vai tratar o tempo, né? Como que você vai criar relógios ou formas de você medir, por exemplo, o tempo dentro da mecânica quântica. A frequência você pode fazer, criar experimentos para você medir a frequência, por exemplo, da luz, né? Então você consegue fazer experimentos de interferência que te permitem medir a frequência da luz, mas você não tem um observável para medir essa frequência. Então a gente vai falar logo na aula, né, que os observáveis a gente calcula os valores esperados deles. Com os valores esperados a gente encontra quais são os possíveis valores dele, dado o estado. Então para a frequência você não consegue escrever dessa forma. Você precisa de um outro método de inferência estatística para conseguir encontrar os valores da frequência. Alguma pergunta aí? Uhum. Tô gravando aqui. Tá bom. Sendo então a gente falou, né, que a derivada temporal pode ser escrita como uma equação de autovalores, né? A equação de Schrödinger vem exatamente dessa equação de autovalores aqui. Então, para um valor de energia bem definido, é possível fazer uma separação de variáveis. Aqui eu tenho uma equação de autovalores, né, para o tempo. Então eu posso pegar a minha função de onda e fazer uma separação de variáveis.
Vocês viram isso, né? Não sei em qual dos cursos de cálculo, que vocês veem equação diferencial parcial, mas sempre é possível você pegar, então, uma função de duas variáveis na sua equação diferencial e escrever ela como sendo o produto, né, de duas funções, né? Uma de uma variável vezes a outra variável, né? Então eu faço uma separação de variáveis aqui e eu tenho que a solução, então, para a parte temporal dessa equação vai ter que ser na forma dessa função da energia, né? Então essa aqui é a solução da parte temporal. É a solução de parte temporal do que, professor? Dessa equação de cima. Dessa equação, vou chamar de estrela aqui, solução da parte temporal da equação estrela. Então você resolve essa equação aqui, faz a separação de variáveis, você vai ter então uma equação homogênea de primeira ordem no tempo, né? Então, uma equação homogênea de primeira ordem no tempo vai ser uma exponencial no tempo, né? O fator do expoente, além do tempo, vai depender dessas constantes que estão multiplicando aqui, que é exatamente o que está aparecendo aqui, né? Então, eu tenho uma equação diferencial d de t dt, que é igual a E dividido por IH cortado vezes o t. Ok? Então, aqui eu apliquei a separação de variáveis nessa equação diferencial. A solução dessa equação diferencial vai ser essa parte temporal, né? O menos vem de eu subir esse i para cá, né? Ou reescrever isso como sendo menos i dividido de h cortado vezes o t. Então, essa é a solução da parte temporal. Voltando para a função de onda total, eu tenho essa expressão. Então, eu sempre posso tirar o tempo, né, da minha função de onda e tratar como sendo uma função de onda estacionária, né, uma função de onda, essa parte aqui independe do tempo. Depende só da posição. Essa solução aqui, ela vale para qualquer onda, não só para uma onda plana. Tá? Então, para a onda plana, é meio claro, né, que isso vai acontecer, porque de fato esse é o termo que aparece lá na aquele termo que depende da frequência vezes o tempo, né? Mas isso vale para qualquer função de onda espacial. Bom, então eu tenho aqui essa equação de autovalores do tempo, eu consigo encontrar qual que é a solução no tempo. Se eu pegar agora um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo para ver o que acontece com a equação do momento. Vamos considerar uma partícula livre. Considerar uma partícula livre se movimentando no espaço. Então, essa partícula livre pode ser um fóton, pode ser um elétron, né? Uma partícula descrita pela mecânica quântica, onde vale a primeira quantização que eu mostrei anteriormente. A partícula livre, então, ela vai ter um momento bem definido, P, e uma energia bem definida, E, certo? Para uma partícula livre, eu não tenho nenhuma força atuando sobre ela, né? Não tem nenhum potencial, uma energia potencial atuando sobre ela. Então, a energia de uma partícula livre é igual a mv ao quadrado sobre 2. Certo? Lembrando lá, então, do curso de Física 1 de vocês. Agora, eu posso substituir esse v pela expressão do momento, né? Eu sei que o momento é m vezes v. Isolo v, né? E v vai ser, então, P dividido por m. E substituo na equação da energia cinética, né? Então, eu tenho que a energia dessa partícula livre, energia, claro, não relativística, né? Vai ser simplesmente o momento ao quadrado dividido por 2 vezes a massa, né? E aqui vai aparecer uma massa ao quadrado, dividindo, né? Vai cancelar com essa massa de cima, vai sobrar só a massa elevado na 1. Então, eu tenho aqui a energia que vai ser o momento ao quadrado dividido por 2m.
Se eu pegar agora essa expressão e substituir nela a primeira quantização, então vamos escrever aqui. Ó. Então eu pego, faço substituição de variáveis na minha função de onda, né? Minha função de onda. E eu substituo, então E vai ser igual a P ao quadrado sobre 2M. E agora eu substituo a primeira quantização. A primeira quantização fala, aplicando, claro, na função de onda, né? Então a primeira quantização vai ser I H cortado ddt, atuando na função de onda. Isso tem que ser igual, deixa eu usar outra cor aqui. Então eu tenho E atuando em psi de x e t vai ser igual a P ao quadrado sobre 2M atuando em psi de x e t. Então, se eu substituo agora a primeira quantização, eu tenho IH cortado ddt, psi de x e t, vai ser igual a 1 sobre 2m vezes menos i. Vou deixar só em função de x, tá? Ao quadrado vezes psi. Esse psi é de x e t também, tá? Faltou espaço aqui. Então, isso aqui é... Faltou um H aqui. Esse aqui é o momento, né? Agora elevado ao quadrado. E aqui eu tenho a energia, né? Então, isso aqui entre parênteses é a energia. E o que está entre parênteses aqui é o momento. Então, agora eu elevo esse quadrado aqui. Vai ficar IH ddt psi de x e t é igual a... Esse menos aqui vai ficar mais. I ao quadrado é menos 1. Então, aqui fica menos H ao quadrado sobre 2M. Psi de x e t. Mas eu sei que essa equação de psi de x e t pode ser expressa dessa forma que está aqui, né? Por causa da solução da parte temporal, né? Então, como esse termo aqui é diferente de zero, né? Eu posso dividir um lado da equação e o outro por ele. Então, por fim, essa equação vai ser igual a IH vezes esse termo que aparece aqui dentro, né? Menos I e dividido por H cortado, porque eu estou derivando no tempo, né? Então vai ter isso aqui é a derivada do argumento do exponencial, vezes psi de x, vai ser igual a menos H ao quadrado sobre 2m psi de x. Então agora eu tenho uma equação que depende só da posição, né? Então aqui eu tenho uma equação diferencial que depende da posição. Então eu tenho que resolver essa equação diferencial, né? Essa derivada aqui, ó, como tem esse quadrado, desculpa, ó, é uma segunda derivada, tá? d2 dx2. Então percebo que essa função então vai ser uma função complexa, né, com a segunda derivada aqui. Então aqui eu tenho uma expressão, né, para a equação que caracteriza qual é a função de onda de uma partícula num movimento, uma partícula livre, né, no movimento retilíneo uniforme. Né? Então essa equação caracteriza o movimento dessa partícula. E eu posso, obviamente, né,
generalizar essa expressão aqui agora para sistemas em que eu tenho forças atuando sobre o sistema. Eu tenho uma energia potencial sobre esse meu sistema. Aqui eu só tenho energia cinética porque a partícula está livre, né? Mas se existirem forças, eu vou ter também um termo de energia potencial. Então eu posso pegar e escrever, né? Um caso mais geral vai ser uma partícula sobre a ação de um potencial, né? A energia não relativística, então, vai ter um termo de energia cinética mais um termo de energia potencial. Agora, eu posso escrever uma equação, né, análoga a essa que eu escrevi aqui, que tem uma relação de segunda derivada na posição com a energia. Agora, então, uma relação de segunda derivada na posição, uma equação de energia, com agora um termo que depende do potencial. Essa expressão aqui é o que nós chamamos de equação de Schrödinger. Então, essa foi a equação que Schrödinger chegou para caracterizar a função de onda do movimento de qualquer partícula descrita pela mecânica quântica não relativística, né? Se for relativística, você tem que fazer uma correção aqui nessa energia, né, pela energia relativística. Aí você chega numa outra equação que é chamada de equação de Klein-Gordon, e da equação de Klein-Gordon você consegue escrever também a equação de Dirac, que são outras equações agora para a mecânica quântica relativística. Para a mecânica quântica não relativística, nós temos a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger também é uma equação de autovalores. Então a gente pode ver aqui, ó, que eu tenho um operador atuando na função de onda. Então aqui é um operador atuando na função de onda. E aqui eu tenho um valor, né? Então isso também caracteriza uma equação de autovalores. Resolver a equação de Schrödinger é resolver uma equação de autovalores, certo? Resolver essa equação diferencial é o análogo a resolver uma equação de autovalores, né? Então agora você pode colocar o potencial aqui que você quiser e resolver a equação de Schrödinger. Um exemplo de solução da equação de Schrödinger é quando esse potencial aqui é a energia potencial de Coulomb, ou o potencial eletrostático, né? Quando você escreve potencial eletrostático aqui, você tem uma solução esférica para a equação de Schrödinger. Essa solução representa a solução do átomo de hidrogênio. Então é possível você caracterizar quais são todos os possíveis estados do átomo de hidrogênio, e perceba que se eu souber quais são os estados, né, quais são as funções psi, eu faço a conta, né, dessa derivada, aplico sobre a função psi e eu encontro quais são as energias. Então, resolvendo a equação de Schrödinger, eu encontro quais são as funções de onda e a partir então da equação e das funções de onda, eu encontro quais são as possíveis energias. As energias. E eu vou ter um valor de energia para cada função de onda, né? Então, com cada função de onda que eu coloque aqui, eu vou resolver, então, encontrar um valor de energia. Então, seriam quais são a equação de Schrödinger me daria quais são as funções de onda e quais são os possíveis valores de energia para cada solução, para cada função de onda. Uma forma, então, agora de eu encontrar, né, quais são esses valores, não só de energia, como de qualquer observável físico, seria, então, usando essa ideia de Born. Então, Born propôs que a solução da equação de Schrödinger representa a probabilidade de encontrar a partícula em uma determinada posição em um instante de tempo. Então, essa interpretação foi dada por Born.
Schrödinger, inicialmente, né, eles achavam que a solução da equação de onda dava uma intensidade, né? Como para o som, por exemplo. Né? O som é uma onda. E se eu pego a função de onda sonora e eu calculo o módulo dessa função de onda, eu encontro qual é a intensidade do som, por exemplo. Certo? E só que para a mecânica quântica, a solução da equação de onda ela não fala para a gente sobre a intensidade, ela fala para a gente sobre probabilidade. E isso é muito doido porque a solução da equação de Schrödinger ela é uma onda, ela é uma função complexa, né? Então na aula passada a gente falou sobre amplitude de probabilidade e as amplitudes de probabilidade são complexas, né? Por exemplo, para uma onda plana, né? Como a gente viu. E as amplitudes, o módulo quadrado das amplitudes de probabilidade representam os valores de probabilidade, certo? Então Bohr propôs que a solução da equação de Schrödinger nos dá as funções de onda e o módulo ao quadrado dessas funções de onda falam para a gente qual que é a probabilidade de eu encontrar a partícula num determinado ponto do espaço. Ou qual a probabilidade de encontrar elas num determinado ponto do espaço, dado um certo valor de energia, né? Porque ela tem uma dependência na energia. Para uma única partícula, né, vamos considerar que eu tenho uma partícula, então, concentrada numa região pequena do espaço. Né? Então, se eu concentrar uma partícula numa região de volume d3x, né, então um voluminho infinitesimal, centrado em x num instante t, a probabilidade de eu encontrar essa partícula numa determinada posição x, então vai ser determinado pela módulo ao quadrado dessa função, da função de onda, vezes o elemento de volume. Então, se eu quiser calcular qual de fato é a probabilidade de eu encontrar a partícula numa determinada região do espaço, eu não posso falar sobre uma posição específica nesse caso, né? Mas sobre uma região do espaço, eu tenho que resolver então essa integral, né? Então a probabilidade sobre uma região do espaço que eu vou chamar de volume V, então vai ser dado pela integral de dp sobre todo o volume V. Né? Então isso poderia ser integral de V. Opa, deixa eu reescrever isso. Integral de V de πc ao quadrado d3x. Claro que aí esse x aqui, né, ele é um vetor de 3 variáveis, né, para eu poder calcular a integral em 3 variáveis, né. Esse vetor x aqui, ele é xyz nesse caso. Né. A gente fala que as funções de onda são funções quadrado integráveis e normalizadas. Isso quer dizer o quê? Que a função de onda, o módulo ao quadrado dela é uma função integrável, consegue integrar ela. Se você não lembra o que é uma função integrável de novo, volta lá no seu curso de cálculo 1, provavelmente seu professor falou essa definição, quando caracterizou o que é uma integral. E elas são normalizadas, no sentido de que se eu integrar ela sobre todo o espaço, vamos por aqui de menos infinito até mais infinito, se eu integro ela sobre todo o espaço, o valor da integral da função de onda sobre todo o espaço é igual a 1. O que quer dizer a integral dela sobre todo o espaço ser igual a 1? Quer dizer que ela é normalizada a 1, no sentido de que se a interpretação de Born for válida, de que a função de onda representa a probabilidade de eu encontrar a partícula em algum lugar, quer dizer que a probabilidade de eu encontrar a partícula em algum lugar do espaço todo é igual a 1. Faz sentido, né? Então eu pego todo o universo, a probabilidade de eu encontrar a partícula dentro desse universo todo vai ser igual a 1. Se eu restringir agora uma certa região, eu vou calcular qual é a probabilidade de eu encontrar a partícula dentro dessa certa região. Agora, se eu somar todas as possíveis regiões, eu vou ter a soma
tem que tender até 1, né? Porque ela tem que estar em algum lugar, de certa forma. Então as funções são normalizadas. De modo geral, né, o que a gente faz do ponto de vista matemático é que essa integral aqui pode não ser exatamente igual a 1, mas ela tem que dar um valor finito. Tem que dar um valor finito, tem que ter um certo número, que eu posso chamar de n, ou m, ou qualquer coisa. Então a integral tem que dar um valor finito. Então no sentido de que a função de onda ela vai ter um comportamento no espaço, mas lá nas bordinhas do espaço, lá no menos infinito e no mais infinito, ela tem que ir para zero, né, nessas bordinhas. Para quando eu calcular a integral sobre todo o espaço, dar um valor finito. Aí depois eu normalizo a 1, né? É só eu dividir a minha função de onda por esse valor finito. Aí eu vou encontrar a integral sendo igual a 1 sobre todo o espaço. Bom, se eu souber qual é a probabilidade de eu encontrar a partícula dentro de uma certa região do espaço, eu posso calcular os valores dos observáveis dentro dessa região do espaço. Para isso eu calculo, eu preciso usar a definição do valor esperado de uma função. Isso eu espero também que seja tópico dos cursos de vocês, né, de probabilidade estatística. O valor esperado de uma função f de x, ela vive em algum espaço, né, de probabilidades, então tem uma métrica definida para esse espaço de probabilidades. E o valor esperado dessa função f de x, ele é dado então por f de x vezes a função de probabilidade, né? A integral sobre todo o espaço vezes a função de probabilidade. A função de probabilidade no nosso caso aqui é o módulo ao quadrado da função de onda, né? Integrando sobre o volume, né, que eu quero conhecer. Eu posso reescrever, então, esse módulo, né, da função de onda ao quadrado como sendo a função de onda complexo conjugado, lembrando que ela é uma função complexa, vezes x de t, certo? Esse produto aqui representa qual é o módulo ao quadrado da função. Agora eu só troco a ordem, né, desse psi estrelinha, eu trago ele para o lado de cá, antes de f de x. Aí eu posso reescrever essa função, esse valor esperado, como sendo a função de onda complexo conjugado vezes a função f sobre psi de x. Lembrando então que se f representar um observável físico, ele pode ser escrito na forma de um operador, né, pela primeira quantização. Então, isso implica que o valor esperado de um observável, que eu vou chamar de A, descrito por um operador, sobre esse espaço de funções, ele pode ser escrito dessa forma. Então, vai ser a integral dentro do espaço que eu quero conhecer, o valor esperado de A, da função complexo conjugado, aí eu atuo A sobre a função de onda. Se A for um momento, por exemplo, né, eu vou derivar ele na posição. Né? Então, a derivada dele na posição vai me dar qual que é o valor da função do momento sobre a função de onda. E aí eu faço a conta depois da integral, né, do produto dessa função com o que sobrar da ação de A sobre a função de onda. Aí isso vai me dar o valor esperado. O valor esperado, se você olhar então para essa expressão, ele depende do estado. Então esse valor esperado aqui, ele é o valor esperado para uma determinada função de onda psi. Certo? Então o que eu estou calculando aqui? Eu estou calculando qual é os possíveis valores do observável A se o sistema estiver nesse estado psi. Okay? Então ele vai ter vários valores possíveis. Aí eu faço o valor esperado disso, qual que é a média desses valores. Então aí eu estou vendo qual que é o valor mais provável para ele. Quando eu depois for no laboratório e eu medir, eu vou observar exatamente esse valor esperado? Não necessariamente, você pode ter um desvio, né, que vem do princípio da incerteza da mecânica quântica. Você pode ter um desvio sobre isso. Mas o centro, né, o seu valor desse observável vai estar centrado no valor esperado. Né? Então existe uma probabilidade muito maior de você encontrar ele nesse valor. Então perceba que o próprio formalismo matemático da mecânica quântica
ele é probabilístico, né? Então ele não é determinístico. Eu não posso dizer exatamente qual que é o valor de A, dado um estado, mas eu posso falar qual que é o valor esperado, ou o valor que eu espero encontrar para A, ou quais são os possíveis valores esperados. Esses valores esperados vão depender, então, da função de onda e vão depender da forma como A atua nesse espaço das funções de onda, né? Como que A atua nessa função de onda, por exemplo. Agora, existem casos, como por exemplo, o caso em que como eu falei aqui, né, o valor esperado depende da ação, né, da forma como A atua na função de onda. Se a função de onda for um autoestado, né, uma autofunção de A, então se o valor esperado do observável A indica que esse observável possui um valor A nesse estado, então A é um valor, né, aqui é um operador, e isso aqui é um valor. Então, se no caso em que existe uma função de onda tal que essa equação é satisfeita, perceba que de novo isso aqui é uma equação de autovalores, né? Então existem casos em que a ação de A sobre psi vai resultar num valor vezes psi. Se isso acontecer, então o valor esperado de A, deixa eu de novo usar a cor branca, tinha ficado melhor aqui nesse ponto. O valor esperado de A vai ser, então, a integral sobre todo o espaço de psi de x, né, complexo conjugado, vezes A atuando em psi de x de 3x. Sendo A atuando em psi de x igual a um número vezes psi de x, então eu reescrevo isso como sendo integral de psi complexo conjugado de x vezes A Bom, por que eu posso escrever dessa forma? Porque eu estou definindo que isso aqui é um caso, tá? É um caso de estudo. Isso aqui é geral? Não, é um caso de estudo, tá? Por exemplo, lá da equação de Schrödinger, você tem que resolver aquela equação de autovalores, por exemplo, para encontrar os estados de energia. Mas se isso acontecer, perceba que eu posso, então, agora pegar esse valor de A, tirar ele fora da integral, porque ele é um número, ele não depende da posição, e aí eu vou ter isso aqui como sendo A vezes a integral de psi estrela vezes psi de 3x, né? A variável x estão aqui dentro. Mas isso aqui é exatamente a integral do módulo ao quadrado, né? E a integral do módulo ao quadrado da função de onda no espaço todo é igual a 1. Então, isso aqui é simplesmente A. Então, se o operador A atuar sobre psi e o resultado for um número vezes psi, então o valor esperado de A é exatamente esse número. Certo? Então, quando a função de onda, por exemplo, né, um exemplo é se essa função de onda for um dos possíveis estados de energia, como soluções da equação de Schrödinger. Né? Se aqui eu tiver um possível estado de energia, e esse operador for a equação de Schrödinger, esse valor de A vai ser a energia. Né? Se psi então for no possível estado de energia, então a grandeza A vai indicar o valor da energia no estado psi. Então você pode ter possível estado de energia, por exemplo, considera o átomo de hidrogênio, ele vai ter os níveis de energia dele. Quais são os níveis de energia dele? Você viu no curso de química que você tinha que, para você fazer a distribuição dos elétrons, né, num determinado elemento químico, você tinha que usar aquela tabela de Linus Pauling, né, que era 1s2, 2s2, 2p6, etc. Não sei se você lembra disso. Esses números, 1s2, 2s2, a gente vai ver isso nas próximas aulas, quando falar de spin, mas eles caracterizam quais são os níveis de energia, quais são os possíveis níveis de energia. E ele fala quantos elétrons cabem em cada nível de energia por causa do princípio da exclusão de Pauli. Então, por exemplo, se eu tiver lá um elétron que está no nível 2s2, por exemplo, né, então o estado dele
é o 2s2. Esse é o estado do sistema, desse átomo de hidrogênio, por exemplo. Então, o átomo de hidrogênio, no estado 2s2, a solução da equação de Schrödinger vai me dar essa função de onda psi referente ao estado 2s2. E aí esse valor esperado, por exemplo, da energia nesse estado 2s2, representado por uma determinada função de onda, vai me dar qual que é a energia do elétron no estado 2s2. Certo? Então é assim que a gente lê essa relação de valores esperados. Essas funções de valores esperados, elas estão de certa forma relacionadas, né? Pode ser utilizadas para encontrar a relação de comutação, né? No seguinte sentido, vamos considerar então um caso, né, um exemplo em que eu tenho uma função, existe uma função de onda. Vamos falar que existe uma função de onda. Existe uma função de onda que ela é a relação dela com a posição e com o momento é determinado por essas duas expressões aqui. Então a relação dela na posição é o operador posição atuando nessa função de onda é igual a um número que determina a posição vezes a função de onda. Para o momento, vale algo análogo, onde o momento atuando nessa mesma função de onda é igual a um número que caracteriza o momento, né, o valor esperado do momento, vezes essa mesma função de onda. Então eu estou assumindo que essas duas funções de onda são iguais. Se isso aqui é verdade, então eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso pegar desse lado de cá, lado esquerdo, eu multiplico essa relação por P. Então eu vou ter que P vezes x psi vai ser igual a P vezes x minúsculo psi. Como x é um número, eu posso trocar a ordem dele aqui, né, com P. Como P e x são operadores, eu não posso trocar a ordem deles, né? Lembra então que as matrizes sobre um espaço vetorial, né, o produto de duas matrizes A e B é diferente do produto de B vezes A. Então o produto depende da ordem, isso vem da relação de comutação. Então eu vou deixar P vezes x aqui e aí eu vou ver o que acontece no final. Tá? Então aqui eu vou ficar com P vezes x em psi. Isso vai ser igual, então, o valor esperado de x, P vezes psi. Mas P vezes psi eu conheço, né? P atuando em psi eu conheço. É igual a essa expressão que está do lado direito aqui. Então, P vezes x atuando em psi vai ser igual a x, valor esperado de x, valor esperado de P vezes psi. Eu posso fazer agora a mesma conta do lado de cá. Então, eu encontrei quanto que é a ação de P. Primeiro eu atuo x, vai dar um resultado. Depois eu atuo P sobre esse resultado. Quanto vai ser esse resultado? Vai ser x vezes P psi. Agora, se eu multiplicar agora o operador x do lado de cá, eu vou ter, então, x vezes P atuando em psi. Isso também é igual, então, a x, valor esperado de P vezes psi. Então, operador x vezes o operador P atuando em psi. De novo, aqui eu troco a ordem, porque P é um número. Troco a ordem deles, eu tenho que P x vezes psi. Mas x atuando em psi eu conheço, né? Essa equação é o valor esperado de x vezes psi. Então, x vezes p psi é simplesmente p vezes x psi. Então, perceba que o que está do lado direito dessa equação aqui é exatamente igual ao que está do lado direito dessa equação aqui, né? Então, isso aqui implica que P vezes x. Agora eu posso fazer essa equação aqui menos a equação de cá. Né? Então eu vou chamar essa equação aqui de 1, essa equação aqui de 2
E aí eu faço aqui 1 menos 2. Então, P vezes X menos X vezes P, atuando em psi, tem que ser igual a zero. Isso então implica que a relação de comutação entre P e X é igual a zero. Ou seja, o comutador de P e X é igual a zero. Então, isso foi uma consequência da existência dessa função de onda, onde tanto o lado esquerdo quanto o lado direito é satisfeito. Tá? Bom, aí a pergunta é, existe essa função de onda? Então eu posso fazer a seguinte pergunta para vocês, ou vocês podem fazer para mim, né? Existe psi tal que essa equação e essa equação são satisfeitos? Bom, a princípio eu não sei, né? Porque se existir um psi que tal que essas duas equações sejam satisfeitas, então o momento e a posição eles comutam, né? Quer dizer que essa ordem aqui, que eu tomei o maior cuidado de lidar, ela não importa, não faz diferença, né? Fisicamente, o que quer dizer isso? Fisicamente, existir uma função de onda que permite eu encontrar para essa mesma função de onda o valor esperado de x e o valor esperado de p, implica ser possível medir tanto a posição quanto o momento simultaneamente. Isso quer dizer que existe um estado, um determinado estado, né? Pode ser um nível de energia do átomo de hidrogênio, sei lá eu. Existe um estado que eu consigo ir lá e medir a posição dele e consigo ir lá e medir o momento dele. Mas eu falei na aula passada que isso não é possível, né? Por causa do princípio da incerteza de Heisenberg. Eu escrevi uma expressão matemática para isso e dei um exercício para vocês fazerem. Eu falei, não é possível o momento e a posição simultaneamente. Na discussão que a gente teve durante a semana, né, passada, até vocês me questionaram sobre isso, né, sobre essa possibilidade de eu me ver com eu conseguir criar dispositivos, né, de medição capazes de medir os dois simultaneamente. Então, é possível eu criar um dispositivo capaz de medir a posição e o momento simultaneamente se existir a função de onda psi tal que essas duas expressões na caixinha branca são satisfeitas. Então, de novo, vamos voltar para a pergunta. Existe psi tal que isso é verdade? Eu não sei. Como que eu faço para saber se existe? Eu posso checar se a relação de comutação entre o momento e a posição é igual a zero. Se a relação de comutação entre o momento e a posição for diferente de zero, implica que não existe a função psi capaz de satisfazer essas duas equações. Por quê? Porque a existência delas implica que a relação de comutação é igual a zero. Então, se eu provar que a relação de comutação não é zero, o que ela está implicando não é verdade, é falso. Então, isso mostra que ela não existe. Então, isso é mais ou menos uma forma de você provar por absurdo, né? É uma hipótese por absurdo. Então, eu assumi algo e eu quero ver se isso é verdade. Então, eu provo que a consequência não existe para mostrar que não é verdade. Tá? Então, isso que a gente vai fazer agora. Para eu checar se psi existe, eu vou calcular qual é a relação de comutação entre o momento e a posição. Se a relação de comutação entre o momento e a posição for igual a zero, psi existe. Quem é psi? Não sei, não me importa, eu só quero mostrar que ele existe. Se a relação de comutação entre o momento e a posição for diferente de zero, quer dizer que psi não existe. Tá? Então é isso mais ou menos que a gente vai fazer. Para isso, então, eu vou usar o seguinte. Eu vou assumir o que é plausível, que existe uma função de onda tal que a ação da posição sobre essa função de onda resulta no valor esperado da posição vezes a função de onda. Certo? Então, existe uma solução, né, tal que
o valor esperado de x é igual a x. Então, existe uma função de onda que satisfaz isso. E vou também considerar a primeira quantização. Então, essa aqui é a primeira quantização, a quantização do momento, né? Quantização do momento, então, vou considerar uma função de uma variável só. Então, a quantização do momento pode ser escrita como sendo, então, P de x é igual a menos I, H cortado, a derivada da posição. A derivada da posição, ok? Então, eu vou calcular quanto é, baseado nisso que eu tenho aqui, eu vou calcular a relação de comutação entre x e p. Então, deixa eu escrever de novo em branco aqui, que tinha ficado melhor destacado. Então, a relação de comutação entre x e p, x, p menos px, a ordem não importa, né? Eu só quero ver que se é diferente de zero, atuando em psi. É isso que eu vou fazer. Essa conta eu vou fazer, então, para ver quanto vale essa relação de comutação. Então, isso aqui vai ser igual x, p atuando em psi, menos p, x atuando em psi, ok? Então, eu só multipliquei aqui, né? Distributivo, né? Passei psi para cá e psi para cá. Agora eu posso fazer essa conta aqui, né? Quanto vale essa conta? E quanto vale a ação de x em psi? Então, eu tenho que x vezes a ação de p. Como que p atua em psi? Na forma de uma derivada. Então, isso vai ser menos i. Vou escrever embaixo aqui, vai ficar pouco espaço. Então, aqui vai ser igual x, vou escrever entre parênteses aqui, IH cortado, d dx sobre psi. Isso aqui é igual, igual não, perdão, é menos, né? É menos. Menos P vezes a ação de x em psi. A ação de x em psi é dado pela equação de autovalores aqui, né? É o próprio valor esperado vezes psi. Então, isso aqui vai ser igual esse número x, vezes psi, não vezes p. Então, eu estou escrevendo o operador como letra maiúscula, né? E os númerozinhos como letra minúscula. Bom, então como esse cara aqui é um número x, né? E p, então, agora vai atuar nesse cara todo, né? Em x vezes psi. Então, isso vai ficar. Esse lado de cá eu vou deixar igual, né? Vai ser menos IH cortado x d dx psi menos a ação de p aqui. P, então, ele é uma derivada, né? E aqui, então, eu tenho o produto de duas funções, né? A função x vezes a função psi. Então, isso aqui vai ser mais IH cortado, a derivada de x vezes psi. Então, a derivada aqui eu vou derivar x e vou derivar psi. Então, só como... vou colocar, então, em evidência aqui, ó, esse IH cortado aqui. Então, isso vai ficar IH cortado vezes menos. Eu vou deixar um sinal de menos aqui fora para poupar a notação. Então, só pra... menos IH cortado, x d psi dx. Eu não sei como x atua em d psi dx, tá? Eu sei como x atua em psi. Essa derivada vai mudar qual é a função. Então, eu não posso fazer a ação de x aqui, porque eu não conheço, tá?
menos, então tem um menos aqui porque eu coloquei um menos aqui fora e aqui tinha um sinal de mais. Menos, agora eu vou fazer a derivada do produto, é a soma das derivadas, né? Então vai ficar dx vezes psi menos x ddx de psi. É isso, né? Ok, mas aqui, como esse cara aqui é um operador, né? Sendo ele um operador, a derivada não atua sobre ele, um operador não atua sobre esse outro operador. Então eu posso agora atuar sobre psi aqui, né? Então essa ação desse psi vai ser igual a x de psi dx. Esse passo aqui é o truquezinho, né? Tenta entender ele. Se não ficar claro para você, depois você pode perguntar, né? Um jeito de você checar esse passo aqui é usando a definição de valor esperado, né? Eu posso dar isso como atividade para vocês. Mas x atuando em dψ dx é igual o valor x dψ dx. Só que esse cara aqui tem o sinal de mais, ó, e esse aqui é o mesmo cara com o sinal de menos, então um menos o outro cancela. Por fim, esse menos com esse menos aqui de fora fica mais. E a derivada de x em x é igual a 1, né? A derivada é igual a 1. Então isso vai ser igual a i, h cortado, vezes psi. Então a relação de comutação entre x e p e x, né? Qual que é a relação de comutação entre x e p, é igual a IH cortado. Então isso implica então que x vezes p menos p vezes x é igual a IH cortado. Então, como consequência, não existe nenhuma função de onda que seja tanto um autovetor de x como um autovetor do momento. Isso quer dizer que não é possível você conhecer o momento e a posição simultaneamente. E não ser possível conhecer o momento e a posição simultaneamente vem da relação de comutação entre o momento e a posição. Tá? Então isso aqui implica no princípio da incerteza de Heisenberg, que a gente falou na aula passada. Então veja que o princípio da incerteza não está falando sobre eu conseguir criar um dispositivo capaz de medir momento e posição. O princípio da certeza está falando de que a estrutura da mecânica quântica, o formalismo matemático da mecânica quântica, não te permite conhecer o momento e a posição, porque não existe nenhum estado capaz que você seja capaz de conhecer o momento e a posição. Certo? Então isso é da cinemática da mecânica quântica. Então as funções de onda falam sobre a cinemática, e a cinemática então te fala que a probabilidade de você construir um sistema físico, ou vamos reformular, a cinemática da mecânica quântica fala que, dado um sistema físico qualquer, ou qualquer sistema físico, a probabilidade de você encontrar esse sistema num estado que você tem uma equação de alto valor tanto para o momento quanto a posição, ou num estado que te permita conhecer tanto o momento quanto a posição, a probabilidade do sistema físico ser encontrado nesse estado é igual a zero. Certo? Não existe esse estado. Esse estado não, você nunca vai conseguir criar um sistema físico nesse estado. Se fosse possível fazer isso, a relação de comutação entre momento e posição seria igual a zero. Então eles comutariam entre si. Tá? Bom, então era isso. Então na aula de hoje a gente pegou então um pouco
do conhecimento que a gente falou nas duas primeiras aulas, né? E agora começou a colocar um pouco mais de formalismo em cima disso.